Na aula de hoje nós vamos estudar os gráficos do movimento uniformemente variado. Para um móvel que realiza um movimento uniformemente variável, é possível obtermos gráficos do espaço, da velocidade e da aceleração. Todos esses três aspectos em função do tempo. Nós vamos estudar um por um desses gráficos. O primeiro deles é o gráfico da aceleração versus o tempo. Então, nesse gráfico aqui, a gente analisa como se comporta a aceleração no decorrer do tempo. No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar ela é constante, ou seja, ela não varia, e diferente de zero durante todo o movimento. Assim, o gráfico representativo da aceleração escalar é uma reta paralela aos eixos. Nesse caso aqui, nós temos dois tipos, ou uma reta acima do eixo do tempo, ou uma reta abaixo do eixo do tempo. Quando isso ocorre? Quando essa reta da aceleração, essa linha em vermelho, ela está acima do eixo do tempo, o eixo do tempo é esse aqui, ela está do lado dos positivos. Então, se ela está do lado dos números positivos, nesse caso a aceleração é maior do que zero. Porém, ela é constante, porque ela não varia, é uma reta contínua. No segundo caso, nós também temos uma reta de aceleração, porém ela está aqui embaixo, ó, do lado dos negativos. Então, nesse caso, a aceleração é menor do que zero. Lembrem-se, e o zero é no meio do eixo nos dois casos, tanto nesse gráfico quanto nesse gráfico aqui. Porém, em um, essa aceleração está acima do eixo e no outro ela está abaixo, se classificando como aceleração maior do que zero ou menor do que zero. O outro tipo de gráfico que nós temos é o gráfico da velocidade versus o tempo, onde eu vejo como se comporta a velocidade no decorrer do tempo. Então, nesse caso aqui, nós temos o gráfico do tipo crescente e nós temos do tipo decrescente. Quando é que ele é crescente? Quando a aceleração é maior do que zero. E nós já sabemos quando a aceleração é maior do que zero, quando ela começa a assumir valores positivos. E a principal equação que nós usamos é aquela função horária da velocidade, que é essa daqui: velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Então, se vocês olharem aqui, tanto a linha da reta A, quanto da B, quanto da C, elas descrevem movimento crescente, porque essas retas estão apontando para cima, elas estão subindo em relação ao eixo da velocidade. Nessas três situações, nós temos a velocidade inicial maior do que zero, porém crescente, subindo cada vez mais. A velocidade inicial partindo do zero, igual a zero, porém crescente também, subindo cada vez mais. E a velocidade menor do que zero, porque saiu dos valores negativos lá abaixo do eixo, porém com o tempo ela tende a crescer mais ainda, ou seja, indo para o lado dos positivos. A gente observa isso aqui no esquema dos carrinhos também, tá? No carrinho A, vejam que a velocidade aqui é maior do que zero. Então, o que que acontece ao longo do tempo? Ela vai aumentando. No carrinho B, a velocidade é igual a zero e ao longo do tempo ela também vai aumentando. No carrinho C, essa velocidade é menor do que zero. Então, até um certo ponto, ela tende a diminuir. Quando chega no ponto zero, que seria o meio do eixo, que seria o zero, ela retorna de volta para o lado dos positivos. E aqui o outro exemplo do gráfico decrescente. E ele é decrescente quando a aceleração for menor do que zero. Nesse caso aqui, para vocês diferenciar, é bem simples. No crescente, as retas estão apontadas para cima e no decrescente, as retas estão apontadas para baixo. Velocidade inicial maior do que zero, porque ela está assumindo um valor aqui, que eu não conheço qual esse valor, mas sei que ele é maior do que zero. E com o decorrer do tempo, ele vai decrescendo, ele vai diminuindo, a reta está apontando para baixo. Com a velocidade igual a zero, partiu da origem e ao longo do tempo vai diminuindo, vai descendo para o lado dos negativos. E com a velocidade menor do que zero, ela diminui mais ainda ao longo do tempo. O mesmo exemplo nós vemos aqui nos carrinhos. O carrinho A aqui, ele começa com a velocidade maior do que zero, porém quando ele passa aqui na origem, no ponto inicial, ele retorna para o lado dos negativos, que é para trás, tá? E aqui o carrinho B é a mesma coisa, ele começa com a velocidade inicial exatamente igual a zero e a tendência com o tempo é ir para o lado dos negativos, diminuir. A mesma coisa aqui no carrinho C, ele começa com a velocidade menor do que zero,
e ele continua diminuindo mais ainda, ele está tendendo aí para o lado dos negativos. O terceiro tipo de gráfico é o gráfico onde a gente vai relacionar o espaço versus o tempo, é onde eu vou analisar a relação do espaço com o tempo. Nós utilizamos aqui aquela expressão que nós já estudamos na aula anterior, tá? Que é a função horária dos espaços, onde eu tenho espaço final igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Essa função horária a gente já estudou e nós utilizamos também ela em alguns cálculos aqui de gráfico. Nós temos dois tipos de gráfico em relação ao espaço e o tempo. Nós temos o gráfico quando a concavidade dele é voltado para baixo e quando a concavidade dele é voltado para cima. O que é a concavidade? É esse fundo aqui que o gráfico faz. Então ele não é uma reta igual aos gráficos anteriores. Ele vem, desce, chega num limite e volta a subir. No caso desse aqui, que é de concavidade voltada para cima. Quando é que a concavidade é voltada para cima? Quando a aceleração for maior do que zero. Toda vez que essa aceleração for maior do que zero, esse gráfico, ou qualquer gráfico de espaço versus o tempo, vai ficar com essa configuração aqui. Se nós formos olhar, tem alguns detalhes importantes nesse gráfico. Então nós temos esse espaço zero aqui, esse S0 é o espaço inicial, de onde partiu o meu móvel. E aqui esse T1 é o primeiro ponto onde ele vai cortar o eixo do tempo, ou seja, é o tempo 1 que ele cortou o eixo. E quando chega aqui no fundo, esse fundo que o gráfico faz, ele é o tempo tanto de parada, ó, TP significa tempo de parada, então ele para aqui. E VP é velocidade de parada, quando ele para, a velocidade é zero. E esse SP é o espaço de parada, então coincide o tempo de parada, a velocidade de parada e o espaço de parada. Após a parada, a tendência desse móvel é voltar a subir. Então ele voltando a subir, ele vai passar de novo no eixo do tempo, totalizando aqui o T2, que seria o tempo 2 que essa linha corta o gráfico. Então aqui nós tivemos o T1, onde essa linha corta o gráfico no tempo 1, e aqui nós temos o T2, onde ela corta novamente o gráfico, só que agora no movimento de subida. Logo eu posso interpretar que essa linha vermelha aqui, ela representa um movimento retrógrado, porque ele está indo para o lado dos negativos, está descendo no gráfico, e como vocês sabem, abaixo aqui do zero, nesse eixo, são valores negativos. Quando chega no ponto de parada, tanto do tempo quanto do espaço, e volta a subir, essa linha azul já representa um movimento progressivo, porque o móvel começa a subir para o lado dos positivos. Nesse esquema aqui do lado nós podemos observar isso. O carrinho aqui saiu do S0, o S0 é o espaço inicial, em direção à origem, passou pelo zero do gráfico. Quando ele passou aqui, ele cortou o eixo bem aqui no T1. Esse T1 é o tempo 1 que ele cortou o eixo. E aí ele continuou descendo para o lado dos negativos, até chegar aqui no TP e SP. De novo, o TP é o tempo de parada, o SP é o espaço de parada. Isso aqui é o fundo dessa parábola aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó. É o fundo da parábola aqui. É esse ponto exatamente aqui. Quando chegou aqui, o que aconteceu? Ele voltou para o lado dos positivos. Ele retornou e cortou de novo o eixo lá em um tempo 2, aqui já é aquela linha azul, retornando para o lado dos positivos. Aqui nós temos outros exemplos de gráfico para a gente ver aqui como é que a gente analisa eles. Então, de novo, eu tenho aqui um gráfico de espaço por tempo. O que eu posso observar nesse gráfico aqui? Eu tenho o meu SP igual a zero. O que é o SP? SP nós vimos anteriormente que é o espaço de parada. Então está dizendo aqui que ele é igual a zero. Isso me diz que esse móvel ele parou exatamente em cima do eixo, em cima da origem. Então ele parou aqui no espaço zero, que foi o tempo de parada dele, e depois ele retornou para a origem. Por isso que está aqui, o móvel ele para na origem dos espaços e retorna. Ele para aqui nesse ponto e retorna. Nesse segundo gráfico aqui, também dá para a gente analisar. Então o que acontece aqui? O gráfico, a linha, ela vem, para aqui nesse ponto e volta a subir.
Isso quer dizer o quê? Que o espaço de parada aqui foi maior do que zero. Olha só, foi do lado dos positivos, porque eu sei que o zero é aqui no meio do eixo. Então, tudo que está acima do eixo é positivo. Logo, qualquer valor aqui é maior do que zero. Então, o espaço de parada é maior do que zero. Parou aqui e retornou para a origem. O outro modelo de gráfico que eu falei para vocês é quando a concavidade é voltada para baixo. Nesse caso aqui, a concavidade é voltada para baixo se a aceleração for menor do que zero. Tem o espaço inicial, o S0, ele partiu aqui desse início, ele foi em direção ao T1, esse T1 é quando ele cortou, o tempo que ele cortou aqui o eixo a primeira vez e chegou lá no fundo, lá em cima. Então esse fundo aqui é o que? O tempo de parada, o espaço de parada e a velocidade de parada. Então toda vez que ele para, a velocidade é zero, porque ele está parado. A linha vermelha retorna e corta o eixo do tempo mais uma vez, ou seja, o T2, e ela desce para o lado dos negativos. Então, se eu for analisar aqui esse gráfico, essa linha azul representa um movimento progressivo, porque ela está indo para o lado dos positivos. Até onde é azul é movimento progressivo. A partir do momento que para e começa a linha vermelha, eu tenho um movimento retrógrado, porque essa linha vermelha vai caindo para o lado dos negativos. Então nós temos aqui o carrinho partindo aqui de um espaço e fazendo o mesmo movimento, só que em direção diferente. Então nós temos aqui ele passando pelo ponto zero, indo até o tempo de parada. Nesse caso aqui, o tempo de parada é o espaço inicial e ele retornando para o lado dos negativos. Outros dois exemplos de gráfico com concavidade voltada para baixo. Então o que acontece nesse caso aqui, ó? O móvel ele para na origem dos espaços e retorna. Onde é que é a origem dos espaços? É aqui, no zero, porque o zero é a origem dos espaços. Então ele para exatamente aqui no eixo T, que é do tempo, e retorna. Nesse caso aqui, o espaço de parada é igual a zero, porque é justamente aonde ele para, em cima do eixo. Nesse segundo exemplo, nós temos um espaço de parada menor do que zero. Por que esse espaço de parada é menor do que zero? Porque esse ponto aqui está abaixo do eixo do tempo. Então, tudo que está abaixo do eixo do tempo são valores negativos. Tudo que está acima são valores positivos. Então, logo que aqui já está abaixo do eixo, então já é um valor menor do que zero. Então, o ponto de parada é um valor menor do que zero, que a gente não sabe. Quando ele chega nesse ponto, ele retorna também. Vamos ver aqui um exemplo, como é que a gente calcula utilizando esses gráficos. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: um móvel saiu do repouso, então eu já sei que ele estava parado, descrevendo um MUV. Vocês já sabem que MUV é movimento uniformemente variado. Aqui está pedindo para a gente determinar a aceleração e calcular a distância percorrida em 4 segundos por esse móvel. Então nós temos que analisar primeiro o gráfico. Vamos olhar aqui. É um gráfico que relaciona velocidade com tempo. E nós vamos observar o que tem no gráfico. Eu sei que ele saiu da origem e eu sei que o tempo que ele percorreu total foi de 8 segundos, porque a reta parte aqui da origem, que é 0, e vai até lá em cima. Esses valores combinados, eu tenho o que aqui? 8 segundos de tempo e tenho 32 metros por segundo de velocidade. E eu sei que quando ele estava no tempo 4 segundos, ele tinha uma velocidade de 16 metros por segundo. Então eu tenho velocidades e tenho tempo. Porém eu estou querendo descobrir aqui a aceleração que ele desempenhou e a distância que ele percorreu quando chegou aqui, nesses 4 segundos. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é utilizar a função horária da velocidade, onde eu vou ter aqui V de velocidade final, V0 de velocidade inicial, o A de aceleração e o T de tempo. Nós vamos substituir as informações que nós temos do gráfico aqui nessa expressão. Velocidade final nós temos 32 metros por segundo, porque é a velocidade aonde a reta chega ao fim. Se vocês olharem aqui, ó, o fim da reta está batendo exatamente com 32 metros por segundo. Então velocidade final 32 metros por segundo. Eu tenho velocidade inicial. Bom, se ele partiu do repouso, como diz aqui, ele estava parado. Se ele estava parado, a velocidade inicial é 0. Mas a aceleração nós vamos descobrir
E o tempo, nós vamos utilizar o tempo de 8 segundos. Por quê? Porque no tempo de 8 segundos, ele estava desempenhando essa velocidade de 32 metros por segundo. E aqui é só resolver essa expressão, multiplicando a aceleração vezes o 8 e mudando de lado. Então, como é que fica aqui? A aceleração vezes o 8, 8 vezes A, dá 8A. Esse zero aqui vocês ignoram porque ele não vale mais nada. E aqui desse lado nós temos 32. Agora a gente só troca de lado os valores. Quem tem letra vem para um lado e quem tem número vai para o outro. Trocando de lado eu vou ter 8A igual a 32. E agora a gente faz o seguinte, divide o valor que está na frente pelo que está atrás. Quem está na frente é 32, quem está atrás é 8. Logo a aceleração vai ser 32 dividido por 8. E o resultado dessa divisão é a aceleração que nós estamos buscando. A aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Vejam, aqui no exemplo nós queremos descobrir duas coisas. A aceleração nós já encontramos, é 4 metros por segundo ao quadrado. Falta a gente descobrir a distância percorrida em 4 segundos, ou seja, qual era a distância que esse móvel percorreu quando ele estava exatamente no tempo 4 segundos. Para isso, nós temos que utilizar a outra função que foi apresentada nessa aula, que é a função horária dos espaços, tá? Então, nós vamos utilizá-la para resolver e encontrar qual era o espaço que esse móvel estava no tempo 4 segundos. Para isso, nós vamos substituir as informações que nós temos. O espaço final é o que nós vamos descobrir, que seria o meu espaço lá no tempo 4 segundos. O espaço inicial, S0, é 0, porque se partiu do repouso, ele estava parado, o espaço inicial era 0. Mas a velocidade inicial também é 0, porque o móvel, lembra, está parado, então se ele está parado, a velocidade é igual a 0. Vezes o tempo. Qual é o tempo que eu quero descobrir a distância? 4 segundos. Então aqui eu vou colocar 4. Mais a aceleração, eu acabei de encontrar aqui, é 4 metros por segundo. Então eu coloco aqui 4 vezes o tempo ao quadrado. O tempo ao quadrado é os 4 segundos que eu quero descobrir. 4 ao quadrado sobre 2. E agora eu vou resolver esses valores aqui para obter o resultado. Chegando aqui, nós podemos calcular da seguinte forma. Ignorar esse 0. E 0 vezes 4 vai dar 0. Então a gente desconsidera isso aqui. E nós vamos utilizar apenas essa parte final. 4 vezes 4 ao quadrado sobre 2. Nós podemos elevar aqui o 4 ao quadrado, que dá 16. E podemos depois multiplicar por 4 e dividir por 2. Fazendo isso, nós vamos ter 4 vezes 16, 64. E dividindo 64 por 2, nós vamos ter um espaço de 32 metros. Ou seja, o espaço que esse móvel ocupa quando ele chega no tempo 4 segundos é um espaço de 32 metros. Vamos para o segundo exemplo. Através do gráfico do movimento uniformemente variado, determine a velocidade inicial e a aceleração desenvolvida por um móvel que partiu do repouso. Então nós temos aqui um gráfico na forma de parábola, voltada para baixo, e nós queremos descobrir a sua velocidade inicial e a aceleração. Para isso nós temos que organizar as informações. Nós vamos utilizar as mesmas fórmulas que nós aplicamos no exemplo anterior. Primeiro a da velocidade e depois a dos espaços. Temos que observar as informações que nós temos no gráfico. Esse X aqui, ele representa o espaço em metros. Esse espaço que o móvel percorre. E essa outra linha aqui representa o tempo que passa no decorrer do movimento. Então nós temos aqui o tempo 4 segundos combinando com o espaço 60 metros. Então aqui eu tenho o tempo de parada. Ele parou exatamente aqui nesse fundo e depois retornou. Então o que me interessa aqui? Saber qual é o tempo, que é 4 segundos, e saber qual é o espaço que ele chegou. E o espaço que ele chegou foi de 60 metros. Depois que ele chegou aqui, o que aconteceu com a linha? Ela retorna. Então, primeiro aplicando aqui para a gente tentar descobrir a aceleração ou a velocidade. Então, vamos substituir as informações. Velocidade final, a velocidade final é 0. Por que a velocidade final é 0?
porque ele está retornando para a origem, ou seja, em algum momento ele vai parar e sua velocidade final vai ser zero. A velocidade inicial a gente quer descobrir quanto era a velocidade que ele começou o movimento, mas a aceleração também nós queremos descobrir, e vezes o tempo. Qual é o tempo que ele chegou aqui no fundo da parábola? 4 segundos. Então nós vamos resolver com isso aqui para tentar encontrar ou a velocidade ou a aceleração primeiro. Resolvendo, nós temos a seguinte configuração: 0 você repete, igual velocidade inicial mais a vezes 4 dá 4a. Agora aqui nós temos que escolher uma das letras para isolar de um lado da igualdade. Vamos utilizar aqui a velocidade inicial. Então a velocidade inicial aqui está positiva. Quando ela muda de lado fica negativa. Menos V0 igual o 4A continua positivo porque ele não mudou de lado. Então nós multiplicamos por menos 1 para alterar esse sinal aqui, ó, que não pode ficar negativo. Então menos com menos vai ficar mais, e aqui que é positivo, mais com menos fica menos. Então por enquanto a minha velocidade inicial vale menos 4a. Eu ainda não sei quanto é essa velocidade, mas eu estou atribuindo que ela vale menos 4a. Com esse valor agora nós vamos aplicar as informações na outra expressão, que é dos espaços. O espaço final, S espaço final, é igual a 60, porque foi aqui o limite aonde ele chegou. O limite do fundo da parábola foi exatamente 60 metros. O espaço inicial, 0, porque ele partiu do repouso. Se ele partiu do repouso, estava parado, então é igual a 0. Mais velocidade inicial. Eu não sei qual é a velocidade inicial, mas a gente atribuiu aqui que ela é menos 4a. Então você substitui aqui, ó, no lugar do V0, bota esse menos 4a aqui que a gente disse que é igual. Então coloca entre parênteses, porque tem um sinal de menos, menos 4a. Vezes o tempo. Qual é o tempo aqui que está relacionado? É o 4 segundos. 4 segundos você repete aqui. Mais o a de aceleração, nós não sabemos a aceleração, então você repete o a, vezes tempo ao quadrado. O tempo aqui é 4 segundos. 4 ao quadrado dividido por 2. Por que nós estamos utilizando aqui o tempo de 4 segundos? Não 2, não 6, não 8. Porque nós estamos analisando exatamente aqui aonde chegou o tempo de parada, ó, que foi no fundo da parábola. Então aqui foi o máximo que essa linha chegou. Depois ela vem retornando. E agora a gente vai resolver aqui o que dá para calcular. 60 a gente repete desse lado. O 0 a gente ignora, porque ele não vale nada. E aqui a gente faz o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. E 4a vezes 4 dá 16a. Então, menos 16a. Mais, aqui nós fazemos 4 ao quadrado é 16. 16 vezes a, 16a. Sobre 2. E agora a gente vai só continuar a resolução. 60, que é igual... Você repete o menos 16a aqui, mais, e faz essa divisão. 16a dividido por 2 é igual a 8a. E aí nós vamos continuar. 60 igual. Eu devo 16a e só pago 8a, fico devendo ainda 8a. E agora eu tenho de um lado 60 e de um lado menos 8a. Vou trocar de lado esses valores. Quem tem letra vem para um lado e quem tem número vai para o outro. Então vai ficar assim, ó. 8a que era negativo veio positivo para esse lado. E 60 que era positivo vem negativo para esse outro lado aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Quem está na frente vai dividir quem está atrás. Então menos 60 vai dividir por 8. Para eu descobrir aqui a nossa aceleração. Fazendo a divisão, menos 60 por 8, nós vamos encontrar um valor de menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então nós encontramos a aceleração, é menos 7,5 metros por segundo ao quadrado. Então como é que eu vou descobrir a minha velocidade inicial agora? É só a gente substituir a aceleração que a gente encontrou aqui, exatamente aqui no lugar desse a, que é de aceleração. Então substituindo a gente vai ter assim, velocidade inicial vai ser igual a menos 4, a gente abre o parêntese e no lugar do a nós colocamos o valor que nós encontramos para ele, da aceleração, que é menos 7,5. E agora a gente multiplica
menos por menos dá mais, e multiplica 4 vezes 7,5. A gente vai encontrar uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Então aqui a gente resolveu o problema desse gráfico. Nós encontramos a aceleração e nós encontramos a velocidade inicial.